Olá! Nessa aula, vamos explorar o ambiente no qual vamos passar a maior parte do nosso tempo quando estivermos com as plataformas Profitchart ou Vector abertas, o editor de estratégias. O editor de estratégias é o ambiente no qual nós vamos analisar e desenvolver código-fonte de estratégias automatizadas, bem como realizar o backtesting de estratégias de execução. É lá que vamos testar as nossas ideias de automatização de trading, bem como validar ideias e setups de outras pessoas. Às vezes, por não dedicar um tempo inicial a explorar a ferramenta que vamos utilizar, perdemos a oportunidade de conhecer funcionalidades que nos permitem ganhar eficiência em nossas atividades. Então esse vídeo é focado em te mostrar as funcionalidades do editor de estratégias, bem como as funcionalidades acessórias que foram construídas em torno do editor de estratégias, como a central de estratégias e a loja de estratégias. Também irei demonstrar como compartilhar, importar e exportar estratégias e códigos-fontes. Então me acompanhe na tela. Vamos lá. Bom, estou aqui então com o Profit aberto. Vou clicar em ajuda sobre. Estou na versão 5.5.3.2. E aqui nós vamos agora abrir o editor de estratégias. Vindo aqui no menu Estratégias. Em seguida, nós temos aqui algumas opções referentes às estratégias. Os primeiros dois itens que compõem aqui um grupo é o módulo de automação de estratégias e planos de assinatura do módulo de automação de estratégias. Neste segundo grupo, nós temos o editor de estratégias, uma ferramenta para importar e exportar estratégias, aqui um atalho para criar nova estratégia, o Block Builder, que nós já exploramos no primeiro módulo do curso. Temos aqui no próximo grupo a central de estratégias, um atalho para as estratégias publicadas por você na loja de estratégias e um link aqui para a loja de estratégias. Por fim, aqui no último grupo, nós temos três opções. Inserir regra de coloração, que vai ficar habilitado quando tiver um gráfico aberto. Inserir estratégia de execução, também quando tiver o gráfico aberto. E o screening, que nós também já exploramos ali no primeiro módulo do curso. Eu vou acessar então o ambiente do editor de estratégias, que é onde nós vamos passar a maior parte do nosso tempo quando estivermos desenvolvendo o código-fonte. Então, geralmente o editor de estratégias abre esta tela, que você pode configurar aqui embaixo, desmarcando o checkbox, para não exibir na página inicial, na inicialização. Aqui do lado direito nós temos as estratégias recentes, que editamos há pouco tempo atrás. Aqui temos alguns atalhos para cursos da Nelógica. Em destaque eles colocam aqui o Block Builder, o editor de estratégias, automação de estratégias. Fazem então aqui uma parte de marketing. Aqui em cima nós temos alguns atalhos para criar estratégia em branco, novo indicador, regra de coloração, estratégia de execução e alarme. Tem até uns 3 pontinhos aqui para poder mostrar screening e texto. Explorando aqui um pouco mais essa página inicial, você verá que existem aqui umas abas aqui em cima, chamada editor, gráfico e misto, que clicando agora não faz diferença nenhuma, a gente vai mostrar depois como utilizar. Geralmente quando eu entro aqui, você pode clicar aqui em nova, abrir, aí você vai abrir alguma estratégia que você já tem salva. Então aqui nós temos uma lista e geralmente quando você clica aqui na estratégia aparece a descrição aqui. Quando você salva, você pode colocar a descrição da estratégia. Você pode vir aqui no campo pesquisar e procurar por uma estratégia, uma vez que aqui o nome, às vezes fica difícil de você expandir demais o nome, você não consegue ver todo o nome. Então geralmente eu venho aqui e coloco lá volatilidade. Aparece então as estratégias que têm volatilidade no nome. Se eu clicar em minhas estratégias, eu vou filtrar apenas as estratégias que eu criei aqui no editor de estratégias. Então tem muitas estratégias aqui que eu uso de teste, né? Então tem um número grande. E aqui em exemplos, a plataforma nos oferece alguns exemplos de estratégias. Deixa eu fechar aqui então. Quando eu clico em nova, vai abrir este menu no qual eu posso selecionar um tipo de estratégia. Então vamos supor uma estratégia de indicador e aqui no exemplo eu posso selecionar algum código já pré-programado. Então, por exemplo, indicador com parâmetros. Então ele vai exibir aqui do lado direito o que seria o exemplo. Eu posso dar OK, já vai carregar esse trecho de código aqui para eu começar. Não faz diferença nenhuma para quem entende programação, não vai auxiliar em nada, né? Mas para quem está começando, talvez isso daqui tenha certa utilidade. Observe que quando eu abro aqui o meu código, agora já mudou um pouco o ambiente. Deixa eu expandir aqui. Apareceu um gráfico do lado direito. E esse gráfico aqui ele aparece porque nós estamos no modo de exibição misto.
Aqui no canto superior esquerdo, a gente pode colocar no módulo de exibição gráfico, o qual vai apresentar apenas o gráfico. Podemos colocar no editor, vai apresentar apenas o editor. E no misto vai apresentar o editor e o gráfico. Aqui do lado esquerdo, na tela do editor, nós temos ainda esses atalhos aqui em cima. Então nós podemos clicar aqui, deixa eu dar um zoom out, para poder mostrar os arquivos e documentação. Então vai mostrar esta aba aqui, nova, onde eu posso colocar em estratégias, e vou ter a relação das estratégias que eu tenho aqui. Mas mais importante do que isso, vai mostrar também as funções da NTSL, as quais ficam separadas por categoria. Eu não acho que a categorização aqui seja muito boa, mas já é uma forma de organizar a separação aqui das funções. Então se eu clicar aqui em gráficas, eu tenho aqui funções e procedures. O que são funções? Só adiantando um pouquinho. O ícone aqui de quadradinho azul significa que isso daqui é uma função, ou seja, retorna um valor. Então você verá ali em resultado, retorna um float. Quando tiver a bolinha vermelha, significa que é uma procedure, não retorna nenhum valor. Então o resultado será sempre void. Void significa vazio, ou seja, não retorna nada. Então por meio desses ícones, você já sabe se esse método retorna ou não valor. Continuando então, nós temos aqui a parte de constantes. Então nós temos diversas constantes na plataforma para poder utilizar. Por exemplo, intervalo. Se eu estou tentando identificar se um gráfico está em minuto ou hora, eu vou usar uma constante, IT minute, ou vou usar IT renko, ou vou usar IT second. Então isso aqui facilita você poder construir código-fonte utilizando constantes. Então eu vou voltar aqui para estes ícones, eu posso desabilitar essa parte aqui do editor de estratégias, e aqui embaixo eu tenho um outro painel, um painel horizontal, no qual eu tenho a primeira aba de compilação. Então sempre que eu for tentar compilar o meu código, vai exibir mensagens de erro aqui, ou de sucesso. Eu tenho uma aba de execução. Quando for estratégia de execução, eu posso selecionar o ativo, no qual vai aparecer lá no gráfico, a quantidade padrão do lote que vai ser negociado na estratégia, quantidade máxima, período do gráfico, período de análise e slippage, no caso de eu estar simulando uma estratégia de execução. Na próxima aba eu tenho a abertura de posição, no qual eu posso selecionar se minha estratégia de execução vai fazer compra e venda, ou só venda, e aqui determinar horários de entrada. Minha estratégia pode entrar entre 10 horas da manhã e 18 horas da tarde. Então isso aqui são algumas configurações que você pode fazer pela interface gráfica. Isso não existia anteriormente, a Nelogica vem tornando mais próximo os contextos de módulo de automação e editor de estratégias. Eu recomendo sempre colocar tudo dentro do código-fonte, mas essa interface gráfica ajuda para prototipagem rápida. Se você estiver fazendo uma estratégia muito simples, não quer escrever o código-fonte de horário, etc., você só vem aqui, configura, testa ali a sua ideia e depois se incorpora para dentro do código-fonte. Então, assim, para prototipagem eu acho muito válido isso daqui. E em risco, nós podemos aqui definir, pausar e zerar em determinado horário, colocar o objetivo de ganho, limite de perda, e atingir o objetivo de ganho, a gente pode determinar qual vai ser a ação a ser tomada. Para quem entende programação de NTSL, essa aba aqui de gestão de risco é muito simplória, então a gente consegue fazer muito mais do que isso. Mas já é algo fácil de configurar para você poder testar de maneira rápida alguma estratégia. Então voltando aqui, nós temos o gráfico do lado direito e temos o editor aqui do lado esquerdo. Quando eu executar o meu código, ele será executado em cima deste gráfico aqui. Então este gráfico funciona como qualquer gráfico do Profit. Eu posso clicar aqui e escrever Petro 4. Vai me carregar aqui o ativo da Petro 4. Posso digitar o número 1, vai me carregar e apertar Enter, vai me carregar o gráfico de 1 minuto. Posso digitar 10R, vai mudar a série de dados para Renko 10R. Posso colocar 10K, vai carregar uma série de dados 10KG. Então aqui é possível você utilizar qualquer gráfico, basta que você alterar pela interface gráfica. Eu posso inclusive clicar aqui em mais e carregar um outro ativo, o ZIM5. Então eu estou executando minha estratégia aqui em cima de Petro 4, aí depois eu quero passar para o ZIM5, quero executar aqui. Então fica fácil mudar aqui pelas abas. Uma desvantagem é que se eu colocar aqui 15 minutos, quando eu voltar para Petro 4 também vai estar em 15 minutos. Então todos os ativos aqui vão estar com o mesmo tempo gráfico.
Aqui no canto superior direito, nós temos este ícone pequenininho aqui, que seria o caso de nós plotarmos indicadores, para poder alternar entre colocar um indicador no gráfico principal ou no subgráfico abaixo do gráfico de cotação de preços. Então a gente clica aqui e ele muda. De maneira geral é isso. Agora eu vou explorar um pouquinho os botões que estão aqui na barra de ferramentas para que você entenda o que cada um significa. Alguns são um pouco óbvios, né? Nova aqui vai criar uma nova estratégia, vai abrir aqui essa janelinha na qual você pode selecionar um modelo para começar um código-fonte. Deixa eu fechar. Se eu clicar em abrir, vai me abrir uma tela onde eu posso selecionar uma estratégia que eu já salvei aqui no meu computador. Salvar vai salvar este código. Salvar como? Você vai poder salvar esse código com outro nome. Então, geralmente, eu sempre coloco aqui o código. A primeira coisa que eu faço é salvar e já atribuo um nome aqui e uma descrição. Então, por exemplo, teste. Vou colocar aqui. É sempre bom colocar uma descrição na estratégia, mas no início, às vezes, você não sabe o que colocar como descrição. Então, eu simplesmente não coloco nada e salvo. Agora que está salvo o teste, se eu mudar qualquer linha aqui e depois voltar, eu posso salvar novamente, mas não vai me exibir aquela tela com a descrição. Se eu quiser configurar a descrição dessa estratégia, eu deveria salvar como, colocar teste, após colocar a descrição, salvar. Aí vai falar que o nome já está sendo utilizado, se eu quero sobrescrever, eu digo que sim, e agora está com a descrição salva para essa estratégia. Se eu clicar em fechar, vai fechar a estratégia. Então eu volto aqui a abrir, coloco teste, selecionar, retornei o código aqui. Aqui neste botão verificar, o que será feito é o compilador vai analisar a sintaxe do código da estratégia. Então eu clico aqui e você vem aqui na aba compilação e vai mostrar aqui código compilado, ou seja, não identificou nenhum problema. Vamos supor que tem uma letra aqui no meio que vai atrapalhar a compilação. Eu vou clicar em verificar e vai mostrar aqui embaixo que tem um token inválido nindex. Então deu um erro nesta linha, então eu tenho que procurar ao redor desta palavra se tem algum problema de sintaxe. No caso é este A que está depois do ponto e vírgula, eu deleto, mando verificar, fala que o código compilou. Próximos 4 botões aqui referem-se à execução e depuração de código-fonte. Então próximo e entrar refere-se à depuração, que nós vamos ver num próximo vídeo. Executar e parar é para executar o código-fonte, qual será apresentado o resultado aqui no gráfico. Este botão de formatar, o que ele vai fazer é pegar o código-fonte aqui e ajustar indentação e formatar. Eu não gosto muito de utilizar essa funcionalidade, porque eu já prefiro escrever com a minha própria formatação. Então você pode, por exemplo, deletar aqui. Deixa eu tirar aqui os espaços. E quando eu clicar em formatar, observe que ele indenta novamente. Mas nem sempre ele acerta essa indentação, esse que é o problema. Se eu clicar aqui em automatizar, ele vai pegar essa estratégia, se for uma estratégia de execução, vai criar a automação no módulo de automação. Então nós não vamos fazer isso agora. Nós temos aqui um atalho para a loja de estratégias, nós temos aqui configurações e estatística. Estatísticas é uma aba nova que vai abrir aqui embaixo, debaixo do gráfico, onde nós temos aqui outras opções. Resumo, com relatório de desempenho, operações, gráficos de operações, patrimônio. Então, esses aqui são para estratégias de execução, para a realização de backtesting. Então, nem sempre nós vamos utilizar. Se estivermos fazendo estratégias de texto, alarme, de indicador, a gente não vai utilizar essa funcionalidade de estatísticas. Então, a gente pode deixar desabilitado. Por fim, em configurações, nós podemos ajustar aqui a exibição do nosso editor de estratégias. Então, já temos aqui alguns esquemas pré-definidos. Eu posso colocar no clássico, então vai ficar com fundo azul, algumas palavras vão ficar em amarelo, os números em rosa. Podemos utilizar aqui o default, que o fundo fica em branco. Podemos colocar aqui escuro, onde o fundo vai ficar em preto. Podemos colocar light, também vai ficar em branco. Eu gosto de utilizar esse New Dark aqui, então é esse esquema aqui que eu utilizo. Se você quiser personalizar da sua própria forma, aí você pode colocar aqui, os números eu quero que apareçam em tal cor, comentário nesta cor, palavras reservadas em outra. Então isso aqui tudo você pode configurar.
Eu prefiro utilizar os esquemas já pré-definidos para não gastar tempo com isso. Vou cancelar aqui. Se você clicar aqui em cima do editor de estratégia, uma coisa que você pode fazer também, algumas pessoas têm dificuldade às vezes com uma letra pequena, é segurar o Ctrl e rolar o seu mouse, o scroll do seu mouse, você aumenta o tamanho da letra. Então às vezes isso facilita aí para escrever código-fonte. Agora falando de algumas funcionalidades também básicas que tem em todas as telas, né? Aqui no canto superior direito tem aqui esse íconezinho, que são duas janelinhas. Você clica aqui e você pode transformar essa janela de contido para livre. Então ao fazer isto, você tem aqui uma janela do Windows que você pode jogar para um outro monitor. Então você tem essa opção. Eu vou deixar aqui contido mesmo para ficar dentro da plataforma. Aqui você pode minimizar, então vai aparecer aqui embaixo, janelas minimizadas, você clica aqui, abre novamente o editor de estratégias. Observe que não aparece aqui escrito editor de estratégias, né? Acho que talvez seja um problema. Então volta aqui, está com o editor de estratégias aberto. Apresentada aqui todas as funcionalidades do editor de estratégias, vamos ver as funcionalidades acessórias. Então vou acessar aqui a central de estratégias, a loja de estratégias e vou mostrar como importar e exportar uma estratégia. Então observe. Eu vou acessar primeiro então a central de estratégias, que seria um gestor das estratégias que estão na instalação deste Profit. Então clica aqui em estratégias, central de estratégias. Um ponto importante de se falar é que todas as estratégias que estão no seu Profit Chart, elas ficam nas nuvens. Então o Profit ele salva lá no servidor deles todas as suas estratégias. Eu acho que isso começou com o lançamento do módulo de automação, para dar mais garantia dos códigos que estão sendo executados. E eu já tive problemas pessoalmente de ter duas instalações do Profit que usam a mesma conta e perder um código-fonte que está numa máquina por ter acessado em outra máquina que não tinha um código-fonte, aí fez uma sincronização errada e eu perdi o código-fonte. Então tomem cuidado ao criar instalações diferentes e máquinas diferentes e acessar com o mesmo usuário. Aqui é a central de estratégias, né? E quando a gente chega na central de estratégias, nós temos destaques aqui relacionados à loja de estratégias. Nós temos aqui minha estratégia, né? Algumas aqui que eu comprei, que eu estou utilizando para fazer análise lá no canal do YouTube. Aqui eu tenho minhas estratégias, todas as estratégias estão aqui no meu computador. E aqui você consegue ver as estratégias e ver se tem o código-fonte delas, vai aparecer marcado em verde, e qual que é o tipo delas. Então são 6 tipos. Indicador, coloração, execução, alarme, screening e texto. Então vai ficar marcado aqui em verdinho a quais categorias essa estratégia pertence. Você pode clicar aqui neste ícone, né, que é uma peça de xadrez, que significa o modo de automação. Você pode clicar aqui nesse play para poder acessar o editor de estratégias. E você pode clicar nesses 3 pontos para compartilhar a estratégia, anunciar, renomear ou excluir. Então, como isso daqui foi uma estratégia que eu baixei da loja de estratégias, essas opções ficam desabilitadas. Se eu pegar uma estratégia minha, vou pegar qualquer estratégia que está aqui que eu esteja testando, né? Vamos procurar aqui, template e coloração e clicar em 3 pontos. Eu vou poder compartilhar estratégia. Se eu clicar aqui, eu posso optar em padrão, ou seja, sem o código-fonte. Ela pode ser exportada e redistribuída, ou com código-fonte. Então vai com código-fonte aberto. Se eu colocar aqui padrão, avançar, eu vou poder selecionar no chat alguma pessoa para poder enviar este código-fonte. Ao clicar aqui nos 3 pontos, eu posso também anunciar a estratégia na loja de estratégias. Então qualquer um pode fazer isso. Pode definir aqui um valor mensal, semestral, anual, se a estratégia é gratuita, se você vai incluir o código-fonte ou não. Então é só preencher as configurações aqui. Por fim, nos 3 pontos aqui eu também posso renomear a estratégia ou excluir. Então a parte de exclusão de estratégias você vai fazer aqui pela central de estratégias. Se você clicar aqui em estratégias publicadas, você vai ter o histórico de quais estratégias você subiu para a loja de estratégias. Então aqui estão os indicadores da NeoTraderBot que eu já subi para a loja de estratégias. Então isso seria a parte de central de estratégias e por fim nós temos a loja de estratégias. Então aqui na loja você vai poder ordenar aqui pelo nome da estratégia, pela avaliação. Você vai poder buscar aqui por algum nome, buscar por usuários verificados, todos os usuários,
estratégias gratuitas ou pagas. E aí você tem aqui as opções. Por exemplo, o Luciano de Oliveira aqui fez esse Hero Robot 5. Ele está aqui vendendo a assinatura desta estratégia, né, por R$ 158. Ele fala que a mensalidade se paga em um dia de operação. Faça o teste de 7 dias e já paga o robô. Então você clica aqui e tem aqui o valor da estratégia, né? Tem o Thanos aí. Ele coloca aqui como foto um relatório aqui de desempenho. Você clica aqui, tem uma curva aí ascendente. Então, resumo de performance. Tem aqui no name, então nem salvou a estratégia para poder colocar aqui. Colocou aqui 5 ticks de renko, não colocou aqui custo de transação, né? Não colocou slippage e deu assim esse resultado aqui. Então é necessário ter um mínimo de metodologia para poder fazer um backtest, né? E quando você olha essa foto aqui, você já vê que não tem esses elementos. Mas aí a gente vai abordar nos próximos módulos do curso. Daqui é só para mostrar, né, como funciona a loja de estratégias. Eu vou fechar aqui. E por último, o que eu quero demonstrar é como você pode exportar e importar códigos-fontes do seu Profit Chart. Então vamos supor que eu queira aqui pegar algumas estratégias, exportar com código-fonte ou sem um código-fonte e salvar em outro local, fazer um backup. Como que eu faço? Eu vou clicar aqui em estratégias, importar e exportar. Essa interface aqui é um pouquinho pobre, tá? Ela poderia ser melhor. O principal defeito dela são essas caixinhas aqui. Você não pode aumentar a largura. Então, às vezes, você não consegue identificar o nome aqui por aqui. Então, eu vou clicar aqui em exportar. Vai aparecer aqui todos os códigos que eu posso exportar da minha plataforma. Eu posso colocar um a um para o lado direito, para poder criar um pacote de estratégias. Ou eu posso simplesmente colocar todos, exportar tudo. Eu posso escolher aqui exportar código-fonte. Então, isso vai permitir abrir no editor de estratégias e verificar. Ou posso colocar sem código-fonte, um pacote de estratégias já compiladas que eu posso distribuir para alguém, para algum amigo, para alguém que vai utilizar isso. Então, eu vou colocar aqui exportar código-fonte e vou exportar. Então, agora eu vou escolher para onde que eu vou salvar esse arquivo, que tem a extensão PSF, Profit Strategy File. Então, esse arquivo aqui tem o código-fonte das estratégias de todas aquelas que eu selecionei. Vou colocar aqui na minha área de trabalho, colocar aqui como teste e vou salvar. E aqui apareceu um alerta. Aqui a estratégia calcula gap de renko que você tentou exportar não foi compilada. Certifique-se que todas as estratégias estejam compiladas antes de exportá-las. É um alerta assim desnecessário, né? Porque eu estou só exportando o código-fonte, mas aí a gente percebe aqui que não dá para exportar se não estiver compilando adequadamente. E não aparece aqui quais que não estão compilando adequadamente, né? Algumas podem estar em teste, em elaboração. A gente acabou aqui de verificar um problema aí da exportação. Então vamos colocar aqui, ó, demo tick enter exit, e eu vou gerar um arquivo aqui para isso. Vou ter só essa estratégia, vou colocar aqui teste, vou salvar e falou estratégias exportadas com sucesso. Ok. Então agora eu posso vir aqui em importar e vou trazer o arquivo que eu acabei de exportar. Então eu vou clicar aqui na pasta, vou pegar esse arquivo teste PSF, abrir, vai me listar aqui do lado esquerdo quais são as estratégias disponíveis neste arquivo. Eu tenho que passar aqui para selecionadas e então colocar aqui em importar. E aí vai falar, existem arquivos duplicados, deseja sobrescrever? Porque eu já tenho essa estratégia no meu Profit. Eu vou falar sim, desejo sobrescrever, foi importado, ok. Então está demonstrado aí como importar e exportar estratégias. Você vai precisar fazer isso em diversos momentos aqui durante o curso, porque eu vou criar gabaritos para exercícios que nós vamos fazer, e esses gabaritos são estratégias que você precisa importar para dentro do Profit. Então, se você não pegou direitinho aqui como importa ou exporta, assiste de novo, porque é um processo muito simples, muito prático. A gente vai fazer isso várias vezes durante o curso. Bom, então era isso que eu queria demonstrar. Por fim, eu queria só dar uma última palavra, né? Desenvolver código, ser programador, exige da pessoa uma certa proatividade. Então, a gente tem que estar sempre buscando explorar as coisas. Isso é salutar. Você acaba aprendendo bastante quando você tenta descobrir como algo funciona. Então, ao longo do curso, eu vou explorar várias funcionalidades, ferramentas, vou dar várias dicas, né? Mas não se atenha só às aulas do curso. Quando você estiver aqui com a interface aberta, com o editor,
vai fuçando, clica no botão, clica no outro, vê o que é que acontece. Isso é importante para poder ir consolidando ali e aprendendo como usar a ferramenta. Nos vemos na próxima aula e até!